Pelas notícias veiculadas em nossas redes sociais envolvendo as nossas disciplinas, verificamos uma série de decisões e entendimentos firmados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o nosso famoso CARF, e chegou o momento de nós gravarmos nosso primeiro vídeo sobre essa instituição. Recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para um projeto de lei que pretende acabar com o voto de qualidade no CARF. E é por isso que o vídeo de hoje será sobre o voto de qualidade no CARF. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, é o órgão de segunda instância no julgamento dos processos no âmbito do Ministério da Fazenda. Ele é um órgão colegiado responsável basicamente pelo julgamento de recursos provenientes de processos instaurados no âmbito da Receita Federal. Para quem atua com direito tributário, sabe que é um órgão de suma importância e relevância prática que firma entendimentos técnicos de altíssimo nível no âmbito da administração tributária. Para a gente explicar o voto de qualidade e as críticas que pairam em torno dele, é fundamental que a gente visite rapidamente a estrutura e a composição do CARF. O CARF é composto por 3 sessões de julgamento, cuja competência é dividida em razão da matéria. Assim, a primeira sessão de julgamento do CARF tem competência para julgamento dos recursos envolvendo as matérias de IRPJ, CSLL, Imposto de Renda retido na fonte quando se tratar de antecipação de IRPJ, e CSLL, Imposto de Renda retido na fonte, PIS, COFINS, IPI e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta quando reflexos do IRPJ, ou seja, quando esses tributos forem formalizados com base nos mesmos elementos de prova do IRPJ, serão todos reunidos na primeira sessão. Além disso, exclusão, inclusão e exigência de tributos do Simples Nacional, penalidades relativas a esses tributos e ainda empréstimos compulsórios, anistia e matérias correlatas. A segunda sessão é responsável pelo julgamento dos recursos envolvendo matéria de IRPF, Imposto de Renda retido na fonte nos demais casos, que não são os da primeira sessão, ITR, contribuições previdenciárias e penalidades relativas a esses tributos. E a terceira sessão é competente para o julgamento das matérias envolvendo contribuição para o PIS, COFINS, FIM Social, IPI, CPMF, IOF, CID, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a importação e exportação, classificação tarifária, questões aduaneiras de uma forma geral, tudo que envolve importação e exportação vai para a terceira sessão e ainda as penalidades relativas aos tributos de sua competência. Cada uma dessas sessões é composta por 4 câmaras de julgamento, totalizando 12 câmaras, e cada câmara pode ser dividida em até 2 turmas de julgamento. Além disso, temos a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é dividida em 3 turmas. Cada turma terá competência para a matéria de uma respectiva sessão. Então, a primeira turma julga as matérias da primeira sessão, segunda turma, as matérias da segunda sessão e terceira turma, as matérias da terceira sessão. O CARF é um órgão de composição paritária. O que significa isso? Que a mesma quantidade de conselheiros representantes da Fazenda Nacional haverá uma quantidade de conselheiros representantes dos contribuintes. Para cada representante da Fazenda Nacional, há um representante do contribuinte. Por isso que a composição é paritária. O colegiado sempre será em número par, porque tem que ter a mesma quantidade de representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes. E por isso que cada turma de julgamento é composta por 8 conselheiros, 4 representantes da Fazenda Nacional e 4 representantes dos contribuintes. Cada conselheiro representante da Fazenda Nacional é escolhido entre os indicados em uma lista tríplice encaminhada pela Receita Federal, e cada conselheiro representante dos contribuintes é escolhido em uma lista tríplice elaborada ou por uma confederação representativa de categorias econômicas ou por centrais sindicais. Todos eles têm que ter notável saber em matéria tributária. A presidência do CARF será sempre exercida por um conselheiro representante da Fazenda Nacional e a vice-presidência será exercida por um conselheiro representante dos contribuintes. Da mesma forma, o presidente de uma seção, de uma Câmara ou de uma turma será conselheiro representante da Fazenda Nacional e os respectivos vice-presidentes
serão conselheiros representantes dos contribuintes. Aí é que entra o nosso problema. Feitas essas considerações iniciais, vamos explicar o que significa o voto de qualidade. As decisões colegiadas do CARF se dão pelo voto da maioria. Só que as turmas de julgamento, como eu expliquei para vocês, elas têm composição paritária. Então, em regra, elas têm um número par de conselheiros votando. É muito comum, portanto, que haja um empate no julgamento. Uma situação muito recorrente é aquela em que os 4 conselheiros representantes da Fazenda Nacional votam mais favorável para a Fazenda Nacional e os 4 conselheiros representantes dos contribuintes votam de forma mais favorável para o contribuinte. No caso de empate, como resolver esse impasse? Como resolver essa situação? De acordo com o artigo 54 do CARF, as turmas só deliberarão quando presente a maioria dos seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade. Ou seja, o presidente da turma, além de votar como um conselheiro tendo o mesmo voto ordinário que todos os conselheiros, ele tem ainda o voto de qualidade. O voto de qualidade é aquele que resolve o empate, ou seja, no caso de empate, quem vai votar, quem vai resolver é o presidente da turma. Só que o presidente da turma é sempre um conselheiro representante da Fazenda Nacional. Então pairam muitos questionamentos sobre a tendência desse voto de qualidade. Seria uma espécie de indúbio pro fisco. Quando há uma dúvida, quando há um empate, quem resolve é o representante dos interesses do fisco e nunca do contribuinte. E por isso esse voto de qualidade, ele é muito questionado até no que diz respeito à imparcialidade das decisões do CARF. De certa forma, na prática, a gente vê que na maioria das vezes esse voto de qualidade realmente se dá de forma mais favorável para a Fazenda Nacional, o que prejudica um pouco a confiança que a gente tem nessas decisões. Por conta das críticas e reivindicações dos contribuintes para acabar com esse voto de qualidade é que surgiu o Projeto de Lei 6.064 de 2016. Esse projeto propõe a alteração no Decreto 70.235 de 72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Ele também é regularmente conhecido como uma Lei Geral do PAF, do Processo Administrativo Fiscal. Apesar de ser formalmente um decreto, que foi aprovado por atribuição de um decreto-lei, que não existe mais no nosso ordenamento jurídico, ele é regularmente alterado por lei ordinária. Pois bem, o projeto de lei 6.064 de 2016 propõe a inclusão do parágrafo 4º ao artigo 37 do decreto 70.235 com a seguinte redação: no caso de empate das deliberações das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas ou das turmas especiais, aplica-se a interpretação mais favorável ao contribuinte, podendo a Procuradoria da Fazenda Nacional ingressar com ação judicial na hipótese de decisão administrativa definitiva. É uma espécie de indúbio pro contribuinte. Vejam bem, hoje o que acontece é que, com o voto de qualidade, geralmente fica a cargo do contribuinte ingressar com a ação judicial para tentar reverter essa decisão, que geralmente é mais favorável para a Fazenda Nacional, ou seja, é prejudicial para o contribuinte. Com a extinção do voto de qualidade e a adoção do princípio do indúbio pro contribuinte, ou seja, em caso de empate a decisão será mais favorável para o contribuinte, restará à Fazenda Nacional essa via de ajuizar uma ação judicial para reverter essa decisão. Essa redação ainda é de um projeto de lei que pode sofrer alterações ou pode também não ser aprovado, mas há indícios de que ele será votado muito em breve devido ao regime de urgência atribuído pelo presidente da Câmara dos Deputados. Nós vamos ficar acompanhando o deslinde dessa questão, não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Além disso, se ficou alguma dúvida sobre o voto de qualidade ou se quiser sugerir um outro tema envolvendo o CARF, não deixem de colocar aqui nos comentários dos vídeos e também não deixem de se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima!